Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 18 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E hoje nós vamos estudar a afeição dos Espíritos por certas pessoas. Questão 484. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que nós iremos fazer. Vamos orar? Vamos então unir os nossos pensamentos em um só, para juntos, mentalmente, buscarmos a presença do amor de nossas vidas, nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um encontro, por essa casa que nos acolhe, pela presença dos amigos espirituais, pelo livro que nos esclarece e nos consola. Obrigada, Senhor. Estamos hoje reunidos para estudarmos o Livro dos Espíritos. Que o Senhor possa, nós te rogamos, nos inspirar para que possamos compreender as lições que nos serão trazidas essa noite. Muito obrigada, amor amado, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Nós não podemos carregar a mesma crença que foi nos ensinado há tantos e tantos séculos sobre o Satanás, o demônio, o diabo, um ser infernal que atrapalha a nossa vida. E é porque ele é mau e nós somos a vítima. Então a gente traz esse conteúdo, até mesmo por um atavismo nosso, e queremos transformar o obsessor no Satanás, tirando a responsabilidade nossa, individual. Então, nós espíritas já temos a informação e devemos ter a consciência de que não existe vítima, existem sócios. Então, toda ação perversa, de certa forma, há uma sociedade. Mas tinha aqueles casos de obsessão, de ódio. Em algum momento eu fiz algo também para ele. Então a gente tem duas situações. Pode ser o inimigo que nos persegue, porque eu devo ter feito algo muito ruim para essa pessoa ter tanto ódio de mim, mesmo desencarnada, me procura. E Jesus já nos ensinou que devemos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. E uma vez também esses irmãos, quando eles percebem a nossa mudança verdadeira, a tendência deles é nos perdoar. Agora, quando eles nos olham e veem ainda nós com as mesmas atitudes de 100 anos atrás, isso provoca uma revolta maior ainda nele. E eles perseveram nessa raiva, nesse ódio, nessa animosidade. Mas a grande parte, a grande maioria dessas influências, dessas ações, são de sócios. Daí, no livro Pensamento e Vida, tem uma mensagem intitulada Associação, que está no nosso canal. Então, eu atraio para o meu convívio espíritos que estão de comum acordo com aquilo que eu gosto. Então, se eu gosto do bem, se eu me esforço para o bem, que tipo de espírito eu vou atrair? Pronto. Agora, se eu não me esforço para ser bom e persevero na acomodação, que tipo de espírito eu vou atrair?
Se eu sou um espírito vicioso, seja de que vício for, e vício é algo que eu não tenho controle, então eu vou atrair que tipo de espíritos? Viciosos. Então nós atraímos aquilo que somos. Então é uma associação. Olha, essa informação é tão boa porque ela traz a responsabilidade para a gente. Uma vez eu mudando, as minhas companhias também irão mudar. Por quê? Porque eles não terão mais ação sobre a minha pessoa. Porque a gente começa a gostar de coisas diferentes. Então, por mais que ele venha nos inspirar, não vai ter ressonância. Por quê? Porque eu não gosto. Então, com quem que eu tenho que me preocupar? Com eles ou comigo? Conosco. Se eu mudo aqui dentro, tudo muda. Então, às vezes a gente é um médio ostensivo, a gente faz, ou não é um médio ostensivo, mas a gente faz um trabalho na instituição espírita. Seja esse trabalho que eu estou fazendo, um passo que você aplica, um diálogo que você faz, uma palestra que você dá, qualquer trabalho no bem, não basta dizer assim, eu estou trabalhando no bem, está tudo ok. Não, porque você pode estar trabalhando no bem, mas você não é bom. Uma dicotomia, né? Eu estou no trabalho do bem, eu realizo, mas aquilo é um trabalho externo, aquilo não mexe com o meu mundo interno. Por isso que a gente vê as confusões de trabalhadores dentro da instituição. Então, se eu não faço uma mudança íntima, isso vai garantir a presença dos bons espíritos me inspirando? Não. Por quê? Porque eu não estou em sintonia, eu não vou conseguir captar a influência deles. Então, não me basta eu estar fazendo um trabalho no bem. É necessário que eu me esforce para me tornar um ser humano bom. E desse esforço de eu estar buscando me tornar um ser humano bom, os amigos espirituais passam a ter uma ação, uma influência, e eles influenciam e nos intuem muito para o trabalho, seja no diálogo, seja no passe, seja na palestra, em qualquer atividade, eu terei a presença de espíritos nobres me auxiliando. Então lembra muito disso. Não é o fato de eu estar num trabalho que vai me garantir a presença dos espíritos. É o fato de eu ser um ser humano bom, me esforçando para ser um ser humano bom. Dentro do centro espírita tem fofoca? Que tipo de espíritos realizam fofoca? Aí você acha que o espírito superior vai estar ali participando disso? Entende o que eu quis falar? Então é conduta, não é o ambiente. É a mesma coisa que se diz, vamos fazer toda a reunião mediúnica, ela é amparada porque está feita dentro da casa. Depende de quem? Do grupo. Se o grupo não é um grupo sério, e o que é um grupo sério? Comprometido com o trabalho, estudam para melhor servir, se respeitam para melhor servir, são assíduos. Isso tudo vai mostrando essa seriedade. E estão se esforçando para se tornar um humano melhor. Isso garante a presença dos espíritos nobres. Caso contrário, meu amigo, não tem jeito. Mas não tem uma proteção? Tem proteção maior do que estar ao lado de Jesus? Pois Pedro estava ao lado de Jesus e recebeu uma influência das trevas. E Jesus disse, Pedro, te cala, pois agora tu fala como filho das trevas. Ao lado de Jesus. Judas estava ao lado de Jesus, cometeu suicídio. Então é a parábola das 10 virgens. Cada um tem que ter o seu azeite. Não tem como emprestar azeite para ninguém. Ou seja, conduta moral não se empresta. Cada um conquiste a sua. E isso vai garantir o amparo espiritual. Então, se eu quero a presença, o amparo dos espíritos superiores, que eu me esforce para tê-los. Ficou claro isso? Nessa introdução, a gente agora tem material para entender. Então, os espíritos se afeiçoam de preferências a certas pessoas. Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem.
simpatizar difere de... Porque às vezes a gente confunde simpatia e combinação fluídica. São coisas diferentes. Se a gente pega o Chico Xavier, quando ele estava em transe mediúnico, ele é uma combinação fluídica, tanto com o espírito nobre que se comunica, como o espírito perverso. Mas a combinação fluídica não interfere na sua condição moral. Entendeu isso? Combinação fluídica não é afinidade, são coisas diferentes. Por exemplo, o médium, ele pode ter uma capacidade de combinar fluidicamente com vários tipos de espírito, para atuar, para trabalhar, para atender. Mas não são todos os médios que têm essa variedade de combinação fluídica. Chico tinha. Então, essa combinação fluídica é uma capacidade mediúnica. E capacidade mediúnica, ela é assim. O fato de você ser médium, isso não te certifica que você é um espírito superior. Porque a mediunidade é uma predisposição orgânica. Agora, o que você vai fazer da mediunidade, e que aí é que entra a tua moral. E para você ter a presença dos bons espíritos, mesmo sendo médium, o que vai pesar? Conduta moral. Entendeu? Sempre isso, tá? Então, a faculdade mediúnica, ela é neutra. Quem dá qualidade ao trabalho é o médium. Estamos juntos? Então, o Chico era um médium que tinha um leque muito grande de combinação fluídica para vários espíritos. Entende? E isso não é muito comum. Às vezes eu digo assim, que tem, eu sempre brinco, pensa assim, aquele conjunto de cores variadas, esse era o Chico. O nosso é aquele pequenininho que vem 6, bem limitado. Combinação fluídica. Agora, afinidades, aí somos os nossos afins. Afinidade é, eu gosto do que você gosta. Eu quero o que você quer. Entende? Que não tem nada a ver com a combinação fluídica, tá bom? Ficou claro? Então, ele diz, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os espíritos bons simpatizam com os homens de... ou suscetíveis de se melhorarem. Então, eles se afinam com quem é bom ou aqueles que estão buscando se melhorar, eles estão ali junto. Os espíritos inferiores com os homens o quê? Ou que podem tornar-se viciosos. E eles sabem, a pessoa que tem um potencial para isso, para ser um vicioso. Como que eles sabem, Conceição? Basta ver os nossos pensamentos. Porque a gente pode conter uma ação, mas a gente continua pensando. E é esse pensamento que você acaba atraindo. Ele pega esse teu pensamento e fica trabalhando em cima disso, trabalhando em cima disso, trabalhando em cima disso. A tua cabeça vai ferver cada vez mais, cada vez vai ver 1000 ideias. Quando você nem bem perceber, você está realizando. Mas quem foi que deu a primeira ideia? Fomos nós. Então, a ideia estava aqui, eles só trabalharam essa ideia. Os espíritos viciosos. Por isso é que ele diz aqui, ó. Ou que podem tornar-se viciosos. É por isso que nós temos que vigiar constantemente o nosso mundo íntimo, os nossos pensamentos. Tia, às vezes um pensamento horroroso, ele bate sempre na minha cabeça. Quando eu vejo, chega a dar até vergonha, tia, de lhe falar. Aquilo é algo, vira e mexe vem, é muito forte. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo trabalhar isso? É hora de você conversar com essa ideia. É hora de você evangelizar essa ideia. É como se você se colocasse num banquinho na sua frente. Vou pegar aqui como se fosse a Cláudia. A Cláudia se senta aqui, ela vai sentar a Cláudia que está pensando essa coisa horrorosa. Vai dizer, Cláudia, não dá mais. Sabe há quantos séculos nós estamos enrolados por causa disso? Eu não estou mais afim disso. Eu quero crescer, eu quero evoluir. E vamos orar nós duas juntas. O que parece uma coisa meio de louco, mas o que a Cláudia está fazendo? Ela está educando os seus pensamentos. Ela está fazendo uma conversa íntima.
E para ficar algo bem pedagógico, ela colocou mentalmente a Cláudia na frente dela. Para conversar, porque não adianta só você balançar a cabeça e dizer eu não quero mais pensar nisso. Você tem que fazer com que isso, de certa forma, chegue a um nível que você diz é irracional, eu não quero mais isso. Por isso é que é bom essa conversa consigo mesmo, que é como diz a Maria Dolores, volta para o teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Então a gente precisa fazer esse diálogo íntimo, a gente precisa conversar com aquele pensamento que está constante na nossa cabeça e que é um pensamento que nos tira do eixo e que muitas vezes a gente até se envergonha. Então, não vai cair um pozinho que vai resolver os nossos problemas. É para isso que a gente nasceu. A gente precisa racionalizar isso. Nós somos seres dotados de razão. E a gente precisa fazer esse trabalho íntimo. E como é? Conversando. Então, identifica aquilo que te incomoda, coloca na tua frente e vamos conversar com isso, tá? Nesse trabalho, eu tanto resolvo a minha encrenca interna, como eu também saio dessa ação obsessiva. Entende? Dessa ação desse espírito. Às vezes, os sonhos, né, à noite, quando a gente dorme, a gente tem alguns sonhos que a gente acorda de manhã e fica arrasada, meu Deus, por onde é que eu fui? Valha-me Deus, é tão desagradável, né? Às vezes tem pessoas que ficam assim, tadinho, tão sofrido. Isso fala do nosso passado ou dos nossos desejos reprimidos, que de certa forma também é resultado do passado. Então é hora de sentar novamente e conversar e dizer para você mesmo, eu posso até, mas hoje eu não faço mais, eu vou conseguir vencer isso. Então esses sonhos, eles contam ou os desejos dessa existência que a gente queria fazer e não tem coragem. Isso pode acontecer. Você já sentiu vontade de fazer xixi à noite dormindo? O que a tua máquina cerebral faz? Ou tu te imagina dentro de um banheiro, sentado no vaso sanitário, e quando tu percebe, tu tá fazendo xixi aonde? Tu dá um pulo desesperada. Então, a máquina cerebral, ela arrumou uma forma de fazer com que você libere. Eu peguei o xixi para vocês terem noção. O organismo da gente é perfeito. Então, por isso que a gente tem que se autoavaliar. Para entender, porque só nós podemos fazer isso. Conversar aí com esse mundo interno e saber o que está acontecendo. Então, nosso pensamento, essas ideias, a gente precisa o quê? Trabalhar. E use o recurso da oração. Porque às vezes a gente diz, eu não vou fazer, mas a gente não para de pensar, ou vai para a internet buscar. Você é uma fofoqueira, vamos supor, adora fofocar a vida alheia. Aí você está se esforçando para não fofocar com o outro. Mas você vai na rede social buscar a vida alheia. Você não está alimentando isso? Você vai lá, eu quero ver o que o fulano está fazendo. Eu quero ver o que o fulano está fazendo. Não vai resolver. Então é um trabalho de educação mesmo. Eu nem vou falar e nem vou buscar olhar a vida alheia. Entendeu? Isso para tudo. Então é tratamento radical. Para tudo. Para tudo. Ficou claro esse daí? Ele diz, daí o seu apego resultante da semelhança de sentimento. Vamos para 485? A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral. A verdadeira afeição não tem nada de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pois pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. Que ainda há pouco nós falamos assim.
Se você é um espírito evoluído, você vai ter a presença dos espíritos evoluídos. A gente não estudou ainda? Ou seja, o movimento moral. Aí ele pergunta, e a afeição dos espíritos vai ser sempre voltado para essa parte moral? Por exemplo, as nossas escolhas quase sempre são de ordem o quê? Carnal. Ah, você vai adotar um filho, você quer escolher a condição física. Como você escolhe a raça de um animal. Você não entende que é um ser humano. Então, tudo para a gente está voltado muito à forma perecível. E a gente abre mão totalmente da essência espiritual. Então, a gente olha para o corpo e abre mão da essência. Só que tu vai viver com a essência. Não é com o corpo. E não é o corpo que vai te irritar. Não é o corpo que vai te trair. É a essência. E a gente abre mão totalmente disso, valorizando muito mais o corpo, a forma. Então, nós, seres humanos, ainda estamos muito longe do amor. Nós estamos treinando. O que a gente fala é paixão, interesses pessoais e fica por aí. Mas amor ainda está longe. Afeição humana, ainda o apego e não o amor. Entende? 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade. Ou seja, os espíritos se interessam pelas nossas necessidades materiais, pelas nossas tristezas. Os que nos querem bem, os espíritos, se afligem, se entristecem com os males que padecemos durante a vida? Ele fez 2 perguntas. Vamos ver a resposta. Os espíritos bons fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Então me faz lembrar, nosso professor Denis Arrivai, o Allan Kardec, ele pergunta ao espírito de verdade, está lá no livro Obras Póstumas. Vocês se preocupam com as minhas necessidades materiais? E não foram poucas, porque Kardec bancou as obras básicas. Trabalhava dia e noite. E aí o espírito de verdade respondeu assim: se não nos preocupássemos, não te amaríamos. Então, óbvio que eles se preocupam. Só se a gente ficar deitada na cama, aí nós não teremos a presença deles. Mas quando a gente está na ativa, trabalhando, se esforçando, eles sempre irão prover. Os espíritos bons fazem todo o bem que podem, se sentem felizes com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com a resignação. Porque quando a dor bate na minha porta, ele se aflige, não é porque a dor bateu na minha porta. Ele se aflige é porque eu não estou sabendo tirar a lição da dor. Então, quando a dor bate na minha porta, no processo de expiação, que fui eu que arrumei a encrenca, eu estou expiando para reparar o mal que fiz. E se eu me revolto com isso, eu não aprendo a lição. Aí sim, ele se entristece. Puxa vida, mesmo expiando, a encrenca que ela mesma arrumou, ela está revoltada. Isso entristece os espíritos. Difere, se Deus me manda uma prova, e nessa prova que Deus está me mandando, porque Deus manda a prova, a expiação somos nós que arrumamos. Então Deus me mandou uma prova, e se nessa prova eu me revolto, ele se entristece. Quando é que eles se alegram? Deus me manda uma prova e eu sei suportar essa prova sem reclamar. É isso que a gente tem que entender, gente. A dor chegou na nossa porta, que ela vai chegar. Ela chega para todo mundo. A gente não pode imaginar que a gente vai viver no País da Maravilha. Não vai, porque isso aqui é um planeta de provas e expiações. E nós precisamos das provas e das expiações para nós evoluirmos. Ninguém evolui deitado
deitado numa rede tomando água de coco de frente para o mar. Isso é férias. A gente evolui realmente na luta do dia a dia. Então, vamos ver se a Conceição é resignada o suficiente, se ela já aprender a resignação, vamos mandar uma prova. Vamos ver se a Conceição já é tolerante, coloca uma pessoa insuportável do lado dela. Então, tudo isso são trabalhos material-pedagógico para verificar se nós estamos aprendendo ou se estamos nos enganando. Entende? Então, eu preciso evoluir. E para eu evoluir, eu preciso passar ou por provas ou por expiações. Sem revolta. Então, quando é que eu aprendi? Quando eu não me revolto com o que está acontecendo. Sei me resignar. Gente, no Antigo Testamento tem a história de Abraão. O único filho dele, único não, porque ele teve 2, né? Ele teve com a H, né? A escrava H. Mas ele teve também com a sua esposa, né? Que já estava com a idade lá avançada, e ele também. Que foi o filho, qual era o nome? O Isaac. E o que Deus pediu para ele? Sacrificar. E o que Abraão fez? Obedeceu. No último momento, olha o tanto de fidelidade dele. Se nós conhecermos a história de Rita de Cássia tinha um marido péssimo, grosso. 2 filhos, ela teve gêmeos, 2 filhos, né? Teve gêmeos. E esse marido tão grosso que arrumava briga com todo mundo, acabou sendo assassinado. Os filhos dela cresceram vendo os irmãos do pai, incentivando eles a irem lá vingar a morte do pai. E as crianças já estavam dizendo, os meninos já adolescentes, dizendo que iriam se vingar, que eles iriam matar os assassinos. E a Rita, em oração a Deus, disse: meu pai, se for para os meus 2 filhos se tornarem assassinos, eu devolvo eles a ti. Eles pegaram uma peste e os 2 morreram. Então, olha o nível de maturidade dessas almas. Saber o compromisso que esses meninos iriam arrumar. Então, é aquele momento em que a gente confia plenamente e sabe que o que está acontecendo é o melhor. Por mais que não seja o que eu queira, mas é o melhor. Então, ele afligem-se com os vossos males quando não os suportais com resignação. Porque esses males não vos trazem nenhum benefício. Por que não traz nenhum benefício? Porque eu me revoltei. Quando é que o mal iria trazer um benefício? Quando eu tiro a lição e não me revolto. Entende? Vocês entenderam isso? Bateu o mal na minha porta, tem um propósito, ou é prova ou é expiação, mas ambos estão me trazendo uma lição. Se eu me revolto, aí isso se torna um verdadeiro mal. Mas se eu tento tirar a lição, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa condição que eu estou? Né? O que me levou a tudo isso? E para de achar que foi porque fulano, porque beltrano. Às vezes a gente tem um trauma de infância por uma mãe ou por um pai e a gente quer levar isso para a vida inteira. Não, é culpa da minha mãe. Sim, mas hoje você tem recursos para trabalhar isso. Mas o que a gente faz? É muito mais cômodo eu estar justificando os meus erros. E essa justificativa me faz o quê? Não, continua, tu é assim por causa disso, por causa daquilo. Então a gente tem mania. Não, eu fiz isso porque fulano fez isso comigo. Não, eu tive essa atitude porque Beltrano. Enquanto a gente estiver justificando, não teremos mudança. Fulano não me irritou. Fulano apenas foi um instrumento para mostrar que eu ainda me irrito com isso. A irritação está dentro de quem? E às vezes nós temos uma mania tão grande
de querer passar para o outro a nossa encrenca, de querer transferir o nosso problema para o outro. Então vamos dizer que a Claudinha se enrolou com uma coisa, ela tem que resolver e ela depende de mim. Só que ela tem 1 hora para isso. Aí ela liga para mim e ela quer passar a ansiedade dela para mim. Agora eu que vou ter que ficar com esse pepino na mão? Mas a ansiedade é de quem? É dela. A responsabilidade de quem? É dela. E quantas vezes a gente não faz isso? Nós nos tornamos pessoas irresponsáveis e depois a gente quer jogar a batata quente na mão do outro para o outro resolver? E ainda fica chateado se o outro não resolver. E a gente quer passar a nossa ansiedade para o outro. Então tudo isso é o quê? Falta de responsabilidade. Que aí entra o orgulho e a vaidade, né, de reconhecer o teu erro, a tua falta de responsabilidade, a tua falta de atenção, a tua falta de cuidado com o próprio corpo, muitas vezes, né? Então é esse o movimento, que a dor possa chegar e eu pergunto, qual lição que essa dor quer me trazer? Problema com filhos adultos. E hoje nós estamos tendo muito, porque nós não soubemos educar essa turma. E aí eu me recordo da fala de Jesus quando ele diz a anotação lá de Lucas. Ai das mulheres, né, que estiverem grávidas naqueles tempos, né? E hoje a gente está vendo esses absurdos, a falta de respeito total, a exploração, é algo assim doloroso. De quem é a responsabilidade? É nossa, a dos pais. Então não existe ex-filho. E o filho que tu educou, se eu posso dizer educar, ou não educou, você terá que viver com ele toda essa encarnação. Aguentando o resultado da forma da tua educação. Isso já é um baita de um castigo. E quem foi que organizou tudo isso? Fomos nós. Aflige-se com os vossos males quando não suportais com... Porque esses males não vos trazem nenhum... Já que então procedeis como doente que rejeita o remédio amargo que o há de curar. E qual é o remédio amargo que nós iremos nos curar? Foi bom? Alguma pergunta? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós não podemos carregar a mesma crença que foi nos ensinado há tantos e tantos séculos sobre o Satanás, o demônio, o diabo, um ser infernal que atrapalha a nossa vida. E é porque ele é mau e nós somos a vítima. Então, nós espíritas já temos a informação e devemos ter a consciência de que não existe vítima, existem sócios. A gente tem duas situações. Pode ser o inimigo que nos persegue, porque eu devo ter feito algo muito ruim para essa pessoa ter tanto ódio de mim, mesmo desencarnada, me procura. E Jesus já nos ensinou que devemos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. E uma vez também esses irmãos, quando eles percebem a nossa mudança verdadeira, a tendência deles
é nos perdoar. Agora, quando eles nos olham e veem ainda nós com as mesmas atitudes de 100 anos atrás, isso provoca uma revolta maior ainda nele. E eles perseveram nessa raiva, nesse ódio, nessa animosidade. Mas a grande parte, a grande maioria dessas influências, dessas ações, são de sócios. Eu atraio para o meu convívio espíritos que estão de comum acordo com aquilo que eu gosto. Basta dizer assim, eu estou trabalhando no bem, está tudo ok. Não, porque você pode estar trabalhando no bem, mas você não é bom. Então, se eu não faço uma mudança íntima, isso vai garantir a presença dos bons espíritos me inspirando? Não. Por quê? Porque eu não estou em sintonia, eu não vou conseguir captar a influência deles. E desse esforço de eu estar buscando me tornar um ser humano bom, os amigos espirituais passam a ter uma ação, uma influência, e eles influenciam e nos intuem muito para o trabalho, seja no diálogo, seja no passe, seja na palestra, em qualquer atividade, eu terei a presença de espíritos nobres me auxiliando. Então, é a parábola das 10 virgens, cada um tem que ter o seu azeite. Não tem como emprestar azeite para ninguém. Ou seja, conduta moral não se empresta, cada um conquiste a sua. E isso vai garantir o amparo espiritual. Então, o fato de você ser médium, isso não te certifica que você é um espírito superior. Porque a mediunidade é uma predisposição orgânica. Agora, o que você vai fazer da mediunidade, e que aí é que entra a tua moral. E para você ter a presença dos bons espíritos, mesmo sendo médium, o que vai pesar? Conduta moral. A dor chegou na nossa porta, que ela vai chegar. Ela chega para todo mundo. A gente não pode imaginar que a gente vai viver no País da Maravilha. Não vai, porque isso aqui é um planeta de provas e expiações. E nós precisamos das provas e das expiações para nós evoluirmos. Ninguém evolui deitado numa rede tomando água de coco de frente para o mar. Isso é férias. A gente evolui realmente na luta do dia a dia. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, aos amigos espirituais aqui presentes, por mais uma oportunidade que nos foi dada e nos é dada de estudo e de reflexão. Muito obrigada, Senhor. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.